Quero aqui fazer das palavras do vereador Arthur Orsi, as minhas palavras em relação ao vereador Francisco Selim. É claro, é transparente, uma mudança do comportamento dessa liderança, o que é muito bom para a democracia, para a cidade de Campinas, para essa Câmara Municipal e, consequentemente, também para o governo que aí administra. Mas eu queria colocar, senhor presidente, discordando do nobre vereador Francisco Selim, algumas questões. Primeira, a administração municipal gasta milhões de reais com publicidade. Milhões. Senhores, milhões de reais para falar bem de si mesmo. Para se autoelogiar. Você tem praticamente zero de trabalho institucional, ou seja, não se faz uma campanha séria no município em termos de televisão, rádio, etc., para sérios problemas de saúde pública. De forma preventiva poderia ser economizar para o município e poderia principalmente preservar a vida com qualidade. Não a vida com sequelas depois de doenças e muitos outros fatores que acontecem por falta de prevenção. Infelizmente, não é exclusivo do poder público municipal. No Brasil não se fala em prevenção. O governo federal gasta 1 bilhão de reais com o chamado coquetel para AIDS. 1 bilhão por ano do nosso orçamento. Dá 900 e poucos milhões de reais por ano. Se gastasse 5% disso em campanha séria de prevenção, muita gente podia evitar. Mas espera os outros ficar doentes para depois fazer propaganda que tem o melhor programa de AIDS. E qual é o melhor programa de AIDS do mundo? É o do brasileiro que distribui medicamento e faz propaganda que tem o melhor programa de AIDS do mundo. Vai à Nigéria, derruba de 30% para 6% o número de casos. Eles não são referência da Organização Mundial de Saúde. Falando de uma série de valores, falando de princípios, falando de uma série de valores importantes para a vida, eles não são. O Brasil, que espera o povo ficar doente e distribui medicamento, esses são referência para a Organização Mundial de Saúde como o melhor programa do mundo. Uma parte, vereador. Esse é apenas um caso, já vou dar parte, vereador. Esse é apenas um caso. Campinas não tem um trabalho sério institucional em termos de propaganda. A propaganda, ela é melhor quando ela não é estática. Não adianta eu fazer 10 filmes sobre, por exemplo, incentivando a violência, e depois chegar estaticamente na televisão e falar, não façam violência, que é muito feio. Esse efeito é quase zero. Por que as novelas fizeram sucesso? Porque em Cuba, chama soap opera, né? Soap de sabonete, não é? Por quê? Porque antes da Revolução, quando começou a televisão, os Estados Unidos, que a Cuba era lá o paraíso dos ricos americanos, não é? Hotéis lá feitos por Al Capone, em 1930, por vários hotéis riquíssimos. Iam lá e colocavam, num primeiro momento, propaganda de sabão, propaganda de sabonete. Só que ao invés de fazer propagandas estáticas, compra esse sabonete, fizeram o quê? Historinhas. Pequenas histórias. Começaram pequenas histórias, e essas histórias foram crescendo para se incentivar a vender determinados produtos de uma forma subliminar, que dava muito mais resultado quando a dona de casa, que parecia uma dona de casa normal mesmo, verdadeira, estava lá usando determinado sabonete. É assim que deveriam ser as propagandas, mas é assim que o governo não faz e que as televisões... As redes de televisões teriam obrigação de fazer, mas querem ganhar bilhões. Bilhões. E não fazem o que deveriam fazer pela Constituição da República, através de concessões públicas. Quando eu concedo alguma coisa para alguém, esse alguém ele tem que me dar retorno. Eu estou concedendo em cima de regras. E quais são essas regras? O artigo 221 da Constituição Federal. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Preferência. Uma parte. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme
percentuais estabelecidos em leis. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Quase tudo que as emissoras e rádios de televisão no Brasil não fazem. Isso estamos analisando a questão das concessões. Vamos analisar a questão do jornal, que fala o projeto de lei. Primeiro, argumento de fazer em diário oficial, vamos ser sinceros. Tem vereador que nem lê diário oficial. Imagina o povo. Vamos fazer uma coisa para ninguém ler, não adianta. Se vamos fazer anúncio para as pessoas lerem. Segundo, essa questão do preço, senhores, o Foreign Policy, que é o Instituto de Segurança Pública, coloca o seguinte, talvez o melhor que há hoje no mundo, fala o seguinte, que 20% de tudo que se gasta, toda a economia do mundo, 20% é da indústria ilegal, não é informal, é ilegal. Primeira indústria, armas, movimenta mais de 1 trilhão e 200 milhões de dólares por ano. Segundo, drogas, quase 1 trilhão, dá pouco mais de 900 bilhões de dólares por ano. Segundo, sexo, corpo, seres humanos. Ou seja, dá muito lucro. Qual que é o problema então, senhores? Da gente pegar esse anúncio, que tem que ser de 10 centímetros, é bom que seja, e dividir pelo que paga os anunciantes dessa página. Está aqui uma proposta. Que se pague os anunciantes que querem fazer anúncio de prostituição. E que se inflacione o mercado. Quem quiser pagar por prostituta, que se pague mais caro. Mas se faça assim formas de prevenção, como fala e como quis o vereador Paulo Búfalo, ex-vereador, e que foi assim que nós, inclusive, aprovamos. Porque foi veto, porque é veto hoje, porque nós aprovamos o projeto. Pode ser que não faça diferença. Talvez faça pequena, vamos ser sinceros, vamos ser hipócritas aqui. Talvez não seja um anúncio, aí eu concordo com o vereador Tadeu Marcos, que faça grande diferença. Mas se fizer uma pequena diferença, uma pequenininha, já vai fazer, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós não podemos nos meter, nós não somos deputados federais, para cobrar que quem deveria estar instruindo a população. Vocês imaginam campanhas sérias feitas nesse Brasil, dia após dia, pelas televisões e rádios, se quisesse realmente informar o povo? Novelas que fizessem realmente informar o povo. O quanto transformação nós teríamos? Não só de venda e de enriquecimento de quem é dono, de 8, 9 famílias que detêm o oligopólio aqui no Brasil. Não é? Exatamente. Agora, já que não podemos fazer isso, podemos procurar interferir naquilo que a população de Campinas nos deu direito, não é de fazer. E nesse sentido, nós não podemos ser omissos, senhores. Por isso, conclamo os vereadores a votarem contrário ao veto do senhor prefeito. Obrigado.